Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, todos que nos assistem pela TV Senado, pelas outras redes de comunicação, todos que estão aqui presentes no plenário, nas galerias desta casa. Eu sou de azul e branco. Não é uma cor que eu use muito, presidente, mas tenho poucas roupas dessa cor, ou dessas cores combinantes. Mas eu fiz questão hoje de vestir azul e branco, porque são as cores predominantes na bandeira de Pernambuco. Fora a faixa azul e a faixa branca, existem detalhes, o arco-íris, a cruz, o sol, a estrela, que eu vou relatar aqui, porque eu vou falar hoje sobre a nossa data magna. Todo Estado tem o direito de ter uma data magna, escolhida pelo Estado. Em Pernambuco isso demorou, nós só escolhemos em 2017. E esta data é o dia 6 de março. Eu vou dedicar a minha fala a isto. Hoje a gente celebra a data magna. Pernambuco celebra a sua data magna. E é porque o 6 de março é tão importante para o nosso Estado. Por quê? Essa data foi escolhida. Pernambuco que teria tantas outras datas a comemorar, né? A data foi escolhida em alusão ao início da Revolução Pernambucana de 1817, movimento histórico de inspiração iluminista, em que a então capitania decidiu romper os laços com Portugal, proclamando-se uma república independente. Naquele instante, Pernambuco, no ato que antecedeu em 5 anos a independência do Brasil, se declarava um país independente num gesto de rebeldia, que é uma marca histórica e da personalidade dos pernambucanos e pernambucanas. Alguns estão aqui nos assistindo ao vivo e a cores desta galeria. Nosso país, Pernambuco, como a gente gosta de dizer, durou pouco. Foram apenas 75 dias de uma independência sufocada de modo implacável por tropas leais à coroa portuguesa. A data magna pernambucana, como eu já disse, foi definida em 2007 e foi escolhida de forma criativa e democrática por iniciativa da minha então colega de Assembleia Legislativa, a deputada estadual e jornalista Terezinha Nunes. A deputada fez uma consulta popular, realizada com o apoio da Assembleia Legislativa de Pernambuco e da Associação das Empresas de Radiodifusão de Pernambuco. Apoiei a proposta de Terezinha desde o início, pela inventividade, pelo ineditismo, já que nós íamos ter a partir dali uma data magna, e por envolver a população na escolha. Na consulta, além da data que marca o início da Revolução Pernambucana de 1817, havia outras 3 datas importantes para a história do nosso Estado, que é um Estado irredento e um Estado de natureza rebelde. Havia o 13 de janeiro, presidente, de 1825, dia da execução de Frei Caneca, um dos líderes de outra rebelião que foi como se fosse uma sucessão da Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, que este ano completa 200 anos e que o Senado vai homenagear através de uma comissão especial proposta por mim, que será presidida já com os membros já instalada e com certeza vai reviver também esse importante episódio da nossa história. A outra possibilidade era o 5 de outubro de 1821, dia da Convenção de Beberibe, outra data importante para a nossa história. E a terceira é o 10 de novembro de 1710, onde foi na minha cidade de criação, Olinda, dado por Bernardo Vieira de Melo, o primeiro grito da República. Por vontade popular, pelo voto direto dos pernambucanos e pernambucanas, prevaleceu o 6 de março de 1817 como a data magna. Eu comemorei triplamente, pela iniciativa da minha colega, então deputada Terezinha Nunes, pelo processo e porque
o meu voto foi vitorioso. Eu votei nesta alternativa para ser a nossa data magna. A nossa data magna foi assim escolhida em 2007, mas só 10 anos depois, em 2017, que se tornou feriado estadual. Naquele ano, celebrávamos os 200 anos da Revolução Pernambucana. E a instituição de um feriado chama a atenção, porque param alguns setores da cadeia produtiva, param as escolas, e nesses 200 anos nós tivemos a oportunidade de reviver muita coisa, porque como passou a ser um feriado, todo mundo começou a se perguntar, é feriado por quê? Então, foi uma forma também pedagógica de envolver o Estado na participação da sua data magna. Em todo o Estado, desde então, comemoramos a data todos os anos, numa solenidade oficial, com o hasteamento da bandeira de Pernambuco, nossa linda bandeira de Pernambuco, no Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo. Como parte das comemorações, também é depositada uma coroa de flores no monumento dedicado aos revolucionários de 1817, na Praça da República, localizada em frente ao Palácio do Governo, entre o Poder Executivo e também em frente à sede do Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário. A praça é muito bem localizada nesse aspecto. Do outro lado do rio fica a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo. Para que todos os brasileiros entendam o que foi a Revolução Pernambucana, gostaria de dar alguns detalhes, porque para nós é tão importante celebrar a data magna neste dia. A revolta de 1817, também conhecida como Revolução dos Padres, Frei Caneca era um dos seus expoentes, surgiu no fim do período colonial no Brasil e reuniu lideranças da Igreja Católica e da maçonaria. Juntos, esses líderes, de forma pioneira, declararam a independência da capitania de Pernambuco, proclamando uma república, com tudo o que a república precisa ter. A revolta começou no dia 6 de março daquele ano, quando aquele grupo revolucionário se rebelou contra o então governador Caetano Pinto Miranda Montenegro. Esse governador fugiu, ao invés de enfrentar, fugiu para o Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa residia desde 1808. Os ideais daquele movimento já eram em si ideais liberais, democráticos e republicanos. Ao assumir o poder local, a junta de governo, organizada pelos rebeldes, decretou a liberdade de pensamento, os direitos de cidadania e uma imprensa livre em Pernambuco. A causa abolicionista também era uma bandeira. A nova república nomeou um embaixador, Cruz Cabugá, que chegou a ser enviado aos Estados Unidos para tentar conseguir apoio às causas revolucionárias. Como nós estamos na Semana da Mulher, não poderia deixar de registrar a participação de Bárbara Alencar, a primeira presa política da história do Brasil, uma mulher, que nós vamos, inclusive, tratar da sua história e visitar, talvez, a sua casa, lá no limite entre Piauí e Pernambuco, da participação das mulheres na Revolução de 17, além da grande Teodora, companheira de um dos líderes dessa revolução. Foi nessa época em que foi confeccionada a bandeira de Pernambuco, que até hoje é utilizada como símbolo oficial do Estado. A Revolução Pernambucana, como já dissemos, durou pouco. Ela foi logo reprimida em maio de 1817, após o envio de tropas da coroa portuguesa estabelecida no Rio de Janeiro. Como punição, Pernambuco teve seu território reduzido, perdendo a comarca do São Francisco, que foi incorporada a Minas Gerais e pouco depois passou a pertencer à Bahia. Perdeu também a comarca de Alagoas. Alguns dos líderes daquele movimento foram presos e outros, como o militar José de Barros Lima, o Leão Coroado, foram executados. Diante de tantos fatos históricos, e já me encaminhando para o final, senhor presidente, que contribuíram para a formação do nosso Estado, é hoje, com muito orgulho, que nós, pernambucanos e pernambucanas, comemoramos essa data. O 6 de março, a cada ano que passa,
torna-se uma data mais relevante, que veio para ficar e para lembrar a todos nós que aqueles eram ideais pelos quais vale a pena, e ainda hoje, vale a pena lutar. Vale aqui o verso do poeta. Se muito vale o já feito, mais vale o que virá. Parabéns, Pernambuco. Viva o 6 de março. Viva Pernambuco. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora.